Estamos gravando o segundo bloco da nossa maravilhosa aula do curso O Supremo Tribunal Federal e a Proteção aos Vulneráveis, curso de extensão vinculado ao projeto de comemoração pelos 5 anos do grupo de pesquisa Jurisprudência de Direitos Fundamentais. Nessa aula, estamos estudando os grupos vulneráveis, pessoas LGBTQIA+, vamos terminar a análise das decisões do Supremo sobre pessoas LGBTQIA+, e vamos iniciar, e se tudo correr bem, terminar direito das crianças, que é um conteúdo menor. Direito dos idosos ficará para 2022, lá no dia 11 de janeiro. Muito bem, gente, vamos lá então. Vou voltar o slide aqui para a tela. Nós paramos na análise da ADI 4275, que trata da possibilidade da alteração do prenome e do gênero no registro civil, sem a necessidade de cirurgia para alteração de sexo ou então decisão judicial. Prestem atenção aqui, queridos. Essa é uma decisão muito interessante, porque a Corte Interamericana de Direitos Humanos tem uma opinião consultiva. Nós recomendamos a leitura para vocês dessa opinião consultiva, falando sobre essa matéria também. Deixa eu explicar como que funcionava no Brasil e como passou a ser após a decisão do Supremo. A pessoa nascia do sexo masculino, por exemplo, mas ela se reconhecia, se entendia como mulher. Acontece que nos documentos civis, o RG, o CPF, a CNH, constava o nome dela. O nome masculino. Para que ela pudesse alterar o prenome, o primeiro, né, igual no meu caso, meu nome é Moacir Miguel de Oliveira. Eu poderia alterar o Moacir Miguel apenas com decisão judicial. Tudo bem? Perceba, a lei de registros públicos, ela indicava um procedimento que a pessoa deveria ajuizar uma ação, explicar para o juiz por que estava requerendo aquela alteração do nome. O juiz abriria vistas ao Ministério Público, o promotor de justiça opinaria se concordava ou não com a mudança e o juiz decidia. Perceba que mudança de nome geralmente está relacionado, vou te dar um exemplo aqui. Você já assistiu Narcos? Narcos, estou pensando Colômbia, não México. Na época de Pablo Escobar. Pessoal que não assistiu, fica a recomendação aí. Você sabe que o filho do Pablo Escobar teve que trocar de nome, né? Por quê, professor? Porque era filho do Pablo Escobar. Ou seja, como o pai dele era um traficante conhecido a nível mundial, vocês assistiram lá, né, as guerras do cartel de Cali, cartel de Medellín, tem toda uma discussão aí sobre o tráfico de drogas na América, não só na América, né, porque acabavam traficando para o mundo todo, mas para preservar a sua vida, os filhos e a ex-esposa do Pablo, né, a ex-mulher do Pablo, mudaram de nome, mudaram de país, viveram um tempo na Argentina, passaram um tempo no Brasil. Então perceba que em situações de extremo risco é possível a mudança de nome. Professor, uma outra opção. Quando existe cacofonia no nome. Tudo bem? Quando existe cacofonia no nome. Cacofonia é quando a junção de duas palavras acabam formando o som de uma outra palavra, geralmente vexatória. A Micaela está dizendo que essas são engraçadas. Eu vou colocar aqui no chat apenas um exemplo do que seria uma cacofonia. Tudo bem? Como estamos gravando, né? Vou me abster aqui porque o pessoal está dando risada. É apenas uma questão científica, né? Científica, Brasil.
Na Globo tinha, né? Teve até o ministro da Justiça uma época, na época do impeachment da presidente Dilma, fizeram uma pegadinha com o ministro, né? E ele acabou caindo aí, colocaram um nome lá que não tinha nada a ver, né? Enfim, vamos ao que interessa. Nesse caso, então, exatamente, Eric. O Eric está citando um outro exemplo aqui. Esse passou da Globo, né, Eric? Os narradores da Globo acabavam caindo em muitos aí, né? Tem outras, mas eu já dei um exemplo, então vocês já entenderam o que é cacofonia. A grande questão é a seguinte: no caso das pessoas que nascem biologicamente com um determinado sexo, gênero e querem alterá-lo, o cartório de registro civil só aceitava a alteração com decisão judicial. Acontece que a pessoa tinha que passar pelo constrangimento de abrir a sua intimidade para o juiz, e não só o juiz, porque quando você tem um processo no fórum, você sabe que ele vai passar pelo escrevente, ele vai passar por estagiário, ele vai passar pelo assessor de gabinete, ele vai passar por juiz, pode passar por vários, vai passar pelo promotor de justiça. E o pior, os promotores de justiça não raramente davam pareceres contrários. Eu citei aqui o exemplo da Nani People, que por ser homem, ela não conseguia viajar para alguns países do mundo, porque se ela tivesse que fazer escala e ela saísse do avião, se ela saísse da aeronave, caracterizada como mulher, e oferecesse um documento que aparecesse um nome de homem, ela poderia até ser presa no aeroporto por falsificação de documento. Você entende o constrangimento para a pessoa? Então, nesse caso, né, a Nani People, na entrevista que ela deu no podcast Inteligência Limitada, ela falava um pouco sobre isso. Então, a grande questão é a seguinte: realmente existe a necessidade de um processo judicial para alteração do prenome, para alteração do gênero no registro civil? O Supremo Tribunal Federal, prestem atenção no que eu vou dizer agora, acompanhando um posicionamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos, mudou essa realidade. Opinião consultiva. Deixa eu só verificar aqui. Opinião consultiva número 24 da Corte Interamericana. Eu já havia citado no slide. Opinião consultiva 24 da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Fica aí o dever de casa, consultarem essa opinião consultiva e estudarem aí o inteiro teor. Ela foi uma opinião consultiva a pedido da Costa Rica e ela trata sobre identidade de gênero, igualdade e não discriminação. E aí ela vai tratar aí de alguns temas relacionados ao que nós estamos conversando. Ela é de 2017, tá bom? Opinião consultiva. Eu estou colocando aqui o link para vocês no chat, para quem tiver interesse. Já baixe o arquivo e leia posteriormente. Olha só o que decidiu o Supremo, então, gente. Ação direta de inconstitucionalidade, direito constitucional e registral, pessoa transgênero, alteração do prenome, do sexo no registro civil, possibilidade, direito ao nome, ao reconhecimento da personalidade jurídica, à liberdade pessoal, à honra, à dignidade, inexigibilidade de cirurgia de transgenitalização ou de realização de tratamentos hormonais ou patologizantes. Então, a pessoa não precisa ser operada, né? Ela não precisa ter feito nenhum tratamento hormonal. Basta que ela se reconheça como do sexo feminino, que será oportunizada a mudança do prenome e também do sexo no registro civil. Identidade de gênero é manifestação da própria personalidade da pessoa humana. E, como tal, cabe ao Estado apenas o papel de reconhecê-la, nunca deconstituí-la. Olha que interessante a interpretação do Supremo. A pessoa transgênero que comprove sua identidade de gênero dissonante daquela que lhe foi designada ao nascer, por autoidentificação,
firmado em declaração escrita dessa sua vontade, dispõe do direito fundamental subjetivo à alteração do prenome e da classificação, a classificação de gênero no registro civil. O Supremo reconheceu a existência de um direito fundamental subjetivo à alteração do prenome e da classificação do gênero no registro civil, pela via administrativa ou judicial, independentemente de procedimento cirúrgico ou laudos de terceiros, por se tratar de tema relativo ao direito fundamental ao livre desenvolvimento da personalidade. Direito fundamental ao livre desenvolvimento da personalidade. Com essa decisão, as pessoas que tiverem interesse na alteração do prenome do sexo no registro civil, mudar o documento, basta que procurem os cartórios. Não precisam mais de processo judicial. Não precisam comprovar que fizeram cirurgia ou tratamento. Elas apenas manifestarão a sua vontade e será alterado aí, né, o prenome e o gênero. Até aqui, todo mundo junto? Sim ou não, rápido? Maravilha, professor. Mas a vida não é esse todinho gelado que você está imaginando. Essa decisão está sendo severamente criticada por parcela da doutrina. Por quê, professor? Porque a partir do momento que a pessoa ela vai no cartório e altera o documento, primeira pergunta, quantas vezes ela pode fazer isso? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, isso não favoreceria práticas criminosas? Pessoa trocar o nome, pessoa trocar o gênero, trocar a fotografia. Lembrando que o RG e o CPF, os números permanecem. Os números permanecem, tudo bem? Aí vem a terceira questão, que é a mais grave. Professor, existe desigualdade de tratamento entre homens e mulheres, inclusive pela Constituição. Exemplo, mulheres se aposentam antes. É possível que uma pessoa mude no cartório o prenome e o gênero para se aposentar antes? Outro exemplo, mestre. Sabe que o serviço militar obrigatório é diferente para homens e para mulheres. O cidadão que não queira o serviço militar pode trocar o prenome e o sexo? São questões, evidentemente, complexas. Hard cases. A questão da aposentadoria, por exemplo, é uma questão bastante significativa. Imagine um homem que tenha 1,57 m de altura. Nasceu biologicamente homem. Se mudar o prenome e o gênero, ele pode ser aprovado no concurso para a Polícia Militar como PM feminina. Se for disputar como masculino, ele não passa porque não tem 1,60 m. Falamos disso em aulas anteriores. E aí, Brasil? Micael está dizendo, eu acho que tem sempre as possibilidades para barrar a decisão, mas aí tem que colocar na balança, por isso é muito radical. Então, Micael, mas você concorda comigo que são questões que fazem a gente pensar um pouco também? Eu particularmente entendo que a decisão do Supremo é acertada ao proteger direitos das pessoas. Mas existem algumas perguntas que ainda demandarão uma reflexão maior. O Maurício está dizendo, existe a possibilidade de alteração apenas do sexo, não do nome, para caso de nome unissex, é claro? Ô Maurício, às vezes não precisa nem ser nome unissex, tá? Às vezes a pessoa ela quer manter o nome. Exemplo, lembra do Laerte, o cartunista que nós comentamos? Hoje nós entendemos como a Laerte. É o mesmo caso do Pablo Vittar. Não mudou o nome, né, Maurício? A Pablo mudou aí a questão do pronome de tratamento, mas o nome mesmo permaneceu. Assim está dizendo, cheguei atrasado, então não sei se foi falado, mas tem um filme documentário chamado Maria Luísa,
sobre uma oficial transexual brasileira que foi obrigada a se aposentar por mudar de sexo. Nossa, Cintia, não sabia. Obrigado pela indicação aí, muito legal, não foi falado não. Coloca no grupo lá do WhatsApp, o pessoal está recomendando alguns filmes, documentários, seriados, muito interessante, não sabia. Mas é baseado em fatos reais, Cintia? Fatos reais. Digita aí, eu estou sem som. Ah, é verídico, que legal, muito legal, fica a indicação aí. Muito bem, queridos. Até aqui, todo mundo junto? 20 anos de decisão. Maravilha! Avançando agora. Esse caso também é um caso bastante polêmico. ADO 26 e o mandado de injunção 4733, que tratam sobre a criminalização da homofobia e da transfobia. Queridos, eu preciso fazer uma pequena observação. A homofobia e a transfobia são uma triste realidade que acontece no Brasil todos os dias, basicamente. Então, a decisão do Supremo, no mérito, a importância de criminalizar, me parece algo que é de consenso geral. Ou pelo menos de uma boa parcela da sociedade, no sentido de que realmente é necessário um tratamento jurídico mais adequado para a proteção das pessoas. A Tainá dizendo que um adendo, o Pablo Vittar é drag queen, é um pouquinho diferente. Ô, Tainá, mas teve alteração de documento civil? Porque, assim, a pergunta do Maurício é o seguinte, não pode permanecer Pablo, mas, assim, não no caso do Pablo, da Pablo, enfim, mas eu falo assim, não pode permanecer o nome e mudar só o sexo? E parece que não haveria impedimento a princípio. Mas obrigado pela observação aí. O Eric também fez algumas correções depois de uma conversa aí, falando sobre algumas questões mais técnicas, né? Eu peço até desculpas, queridos, porque pessoas LGBTQIA+, não é uma das minhas áreas de pesquisa, né? Então, eu realmente preciso de mais leituras, compreender melhor alguns conceitos, né? Obrigado, Tainá. Obrigado aí pela observação. Voltando aqui à questão da ADO, entendi. Não ouvi, não. Tainá está dizendo que ele se identifica tanto como o Pablo e como a Pablo. Entendi, Tainá. Não sabia. Muito legal aí a observação. Muito bom. Voltando aqui, então, queridos, sobre a criminalização da homofobia e transfobia. O Congresso Nacional não legisla sobre essa matéria. Durante muitos anos, tivemos movimentos sociais pedindo a criminalização da homofobia e transfobia, mas a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, embora existissem alguns projetos, a lei ela não era aprovada pelo parlamento, sancionada pelo presidente da República. A questão é que levou-se ao Supremo Tribunal Federal a existência de uma omissão inconstitucional. Percebe? Uma omissão. Por que omissão, senhor? Porque falta lei. E exatamente por isso foram propostas duas ações, uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, de número 26, e o mandado de injunção, que nós estudamos na aula passada, nas primeiras aulas, na verdade, mandado de injunção 4733, pedindo a criminalização da prática da homofobia e da transfobia. O Supremo Tribunal Federal julgou e reconheceu que a homofobia e transfobia devem ser tratadas como crime. Até aqui, me parece a decisão acertada, porque ela protege um grupo, protege uma minoria que todos os dias sofre violência, que todos os dias temos notícia de homicídio, execuções em virtude de questões relacionadas à sexualidade. Mas o detalhe é que essa decisão também tem sido criticada pela doutrina porque ela destoa da doutrina clássica do direito penal. O que você aprendeu em direito penal
sobre o princípio da legalidade. Não há crime sem... Responde aí rapidamente. Não há crime sem lei anterior que o defina. Parabéns, Natan, Maurício. Então, muitas vozes do direito penal têm dito que essa é uma decisão que mostra que o tribunal tem se tornado cada vez mais ativista. Porque nós criamos um crime sem lei. Aí você fala, professor, mas não é uma interpretação? Não pode existir interpretação extensiva em malam partem para o direito penal. Professor, mas não está equiparando ao crime? Não pode ter equiparação. Exige-se uma lei. Então, o Supremo tem sido criticado não pelo mérito da decisão, porque a criminalização da homofobia e transfobia, a meu ver, ao menos, é uma necessidade. O Supremo tem sido chamado de ativista porque criou-se um crime sem lei. Faz sentido a todos? E aí quem vai criticar o Supremo aproveita e fala assim, olha, o Supremo já criou crime sem lei, o inquérito das fake news, o Supremo está instaurando um inquérito em que ele mesmo é vítima e dependendo se a pessoa tiver foro por prerrogativa de função, ele mesmo vai julgar. Então é um tribunal que instaura inquérito, cria crime, muda o texto da Constituição. Todas essas críticas estão relacionadas ao fenômeno do ativismo judicial que nós estudamos lá no comecinho do curso, fiz menção a alguns livros, inclusive. Existe um autor estrangeiro chamado Han Hirsch, que escreve um livro chamado Rumo à Juristocracia. Lembra que o Oscar Vilhena chamou de supremocracia, o fenômeno que nós estamos enfrentando, estamos vivendo atualmente? O Han Hirsch fala em juristocracia. E os autores, de modo geral, em ativismo judicial. Bom, vamos dar uma lida na decisão do Supremo. Para quem conhece um pouquinho da história do Supremo e a história dos ministros, só olhando essa tela, diga quem foi o ministro que redigiu esse acordo. Está grifado uma parte, sublinhado em outra, está negrito em outra. Quem foi o ministro? Vai, Brasil. Quem sabe? Quem lê acórdão sabe. Só tem um ministro que escreve assim no Supremo. Barroso? Não. Nós já vimos vários acordos do Barroso aqui, né? Belo chute, Fábio. Belo chute. Ninguém? Era um ministro que já se aposentou, que eu achava ele meio texano, assim, né? Pelo sotaque. O Lucas disse, Marco Aurélio? Não. Marco Aurélio não colocava o L no final das palavras, né? Inconstitucional, tribunal. Esse ministro, ele falava, senhor presidente do Supremo Tribunal Federal. Era o decano até um tempo atrás, ministro mais antigo da corte. Vai, Amanda. Eu gosto muito desse ministro. Fux? Não. Fux continua sendo ministro. E o Fux não tem sotaque de interior de São Paulo. O Fux é carioca. Fachin? Nossa, mas aqui tá virando um jogo de futebol, né? Fachin é paranaense, Natan. E o Richard e a Cíntia já encontraram a solução. Ministro Celso de Mello. Celso de Mello. Esse acórdão grifado, negritado, sublinhado, Natan disse, era uma questão de tempo, professor, a gente ia acertar em algum momento. Muito bom, até que foram poucos chutes, né? Era o ministro Celso de Mello. Tudo bem? Quando vocês... Todos os acórdãos do ministro Celso de Mello são escritos dessa forma. O Saulo está fazendo uma crítica aqui, dizendo pior voto para ler. Muito bem, Saulo. Estamos gravando e você está criticando a redação de um dos ministros mais importantes da história do Supremo.
Lamentável, lamentável. Enfim, Sol está dizendo, grifado com itálico? Não dá, não. ABNT, por que chora ABNT, né? Isso é uma heresia, professor. Não, eu só penso, queridos, que assim, sinceramente eu não consigo entender muito, porque se fosse uma parte ou outra, tudo bem, mas é o texto inteiro, né? Então fica assim, fica meio incompreensível a lógica de raciocínio. Mas tudo bem. Vamos avançando. Olha lá então. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão, exposição e sujeição dos homossexuais, transgêneros e demais integrantes da comunidade LGBTI+. Perceba que naquela época não tinha nem o QIA+, né? LGBTI+. Maurício está dizendo que ele fazia isso porque todas as partes eram importantes. O Lucas também. Tudo é importante. Parece os destaques dos concurseiros. Tudo é importante, exato. Olha só, gente, prestem atenção. Exposição e sujeição dos homossexuais, transgêneros e demais integrantes da comunidade LGBTI, a graves ofensas aos seus direitos fundamentais, em decorrência de superação irrazoável do lapso temporal necessário para a implantação dos mandamentos constitucionais de criminalização instituídos pelo texto constitucional. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão como instrumento de concretização de cláusulas pétreas frustradas em sua eficácia. Por uma, prestem atenção, gente, prestem atenção, injustificável inércia do poder público. Injustificável inércia. Por que o Congresso não cria lei? Não tem justificativa. Situação de inércia do Estado em relação à edição de diplomas legislativos necessários à punição dos atos de discriminação praticados em razão da orientação sexual ou da identidade de gênero da vítima. A questão da ideologia de gênero, soluções possíveis para a comaltação do Estado, demora inconstitucional. O que é comaltação? Comaltação, lá no primeiro ano nós estudamos. É quando você vai suprir uma lacuna. Comaltar lacunas, colmatar, né? Colmatar lacunas é preencher, suprir, superar lacunas. O que existia aqui era uma mora inconstitucional, uma demora na edição de leis, né? O ministro Celso de Mello defende uma interpretação conforme a Constituição, que não se confunde com analogia em malum partem. Nesse caso, equipara-se ao conceito de racismo. A decisão está na íntegra aqui para vocês lerem em casa, né? Perceba que o que nós temos aqui é uma equiparação de práticas homofóbicas e transfóbicas ao crime de racismo. Configuram atos delituosos passíveis de repressão penal. Percebam, então, que até que sobrevenha a lei do Congresso Nacional, essa é a decisão que deve prevalecer. Olha o que o ministro está dizendo. Existe uma demora injustificável e as pessoas continuam morrendo. Nós temos, então, que, enquanto o legislativo não legislar, o judiciário resolve essa lacuna até que seja criada uma lei. Ninguém pode ser privado de direitos nem sofrer qualquer restrição de ordem jurídica por motivo de sua orientação sexual ou em razão de sua identidade de gênero. Há aqui, então, uma equiparação ao crime de racismo. Todo mundo junto? O que mais que o Supremo equiparou ao crime de racismo, gente? Me ajudem a lembrar aí a matéria? Falamos disso já em aulas passadas. O que foi equiparado ao crime de racismo? A injúria racial. Parabéns, Natan, Lucas e Tainá. Injúria racial. Lembrando que se a homofobia e transfobia são equiparados ao crime de racismo, ela tem duas características que outros crimes não têm, em regra. Quais são elas? Já estudamos isso quando estudamos o racismo. Ela será considerada inafiançável e imprescritível. Natan está impossível hoje, né? Nem termino de perguntar, ele já gabarita. Aí sim, Brasil, parabéns. Micael lembrou do inafiançável, faltou o imprescritível.
Maurício disse que o Natan está on fire. Muito bem. Avançando, gente. Todo mundo entendeu, então? Existem críticas à decisão com relação ao princípio da legalidade, com relação ao princípio da reserva legal. Mas o Supremo disse: existe uma demora injustificável. E a demora também é inconstitucional. Até que o legislativo faça a lei, estamos equiparando o crime de homofobia e transfobia ao crime de racismo. Está claro a todos? Belezinha? Mandem um ok aí e vamos para a última decisão sobre o direito das pessoas LGBTQIA+. Vamos estudar agora a arguição de descumprimento de preceito fundamental 527, que trata de um tema extremamente polêmico também. Transsexuais e travestis que cometem crimes, são processados, são condenados, devem cumprir a pena em qual estabelecimento prisional? Masculino ou feminino? Então, se você tem transexuais ou travestis cometendo crimes, manda para onde? Presídios masculinos, presídios femininos. O Fábio disse, vixe, difícil, hein, professor? Então, o problema, Fábio, é que nós já tivemos algumas situações nas duas hipóteses. Se você coloca transexuais e travestis em presídios masculinos, provavelmente serão estuprados, inclusive estupros coletivos. Podem até morrer. Por outro lado, se são colocados em presídios femininos, já ocorreu, já aconteceu, de pessoas transexuais e travestis, ou travestis, né, estuprarem colegas de cela. E aí eu te pergunto de novo, coloca onde? Ô, senhor, na história do banheiro lá, fizeram um banheiro só, né? Para quem estava com dúvida, já que fazer um terceiro banheiro é discriminação, é preconceito, vamos fazer um banheiro só unissex. Dá para fazer um presídio só unissex? Sim ou não, rápido? Não dá, né? Dá para fazer um presídio só para transexuais e travestis? Também não dá, né, senhor? E aí, filho? Foi você que escolheu fazer direito. Resolve. Está achando que você vai ficar discutindo dívida, ação de cobrança, ação de pensão alimentícia? Não, eu quero saber a resposta aqui. Você é o juiz. Manda para onde? E você já imaginou se uma pessoa transexual ou travesti acaba sendo estuprada e morre, e a decisão judicial foi sua de encaminhá-la para um presídio masculino? E aí, filho, manda para onde? Hard case. Professor, temos muitos hard cases nessas aulas. Hard cases são casos difíceis, casos que não têm resposta pronta no texto da lei. E, por consequência, exigem uma interpretação mais específica. Exigem uma argumentação mais qualificada, muitas vezes buscando recursos argumentativos, inclusive na filosofia. Percebam que tem um livro maravilhoso que eu indiquei para vocês, chamado Argumentação Constitucional. Esse é um caso que não tem resposta pronta no texto da lei. O Supremo tem que desenvolver a resposta. E agora vamos, então, analisar o que o Supremo decidiu. Voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Direito das pessoas LGBTI. Arguição do descumprimento de preceito fundamental, transexuais e travestis. Direito de opção. Direito de opção pelo cumprimento da pena em unidades prisionais femininas ou masculinas, no último caso, em alas específicas que lhes garanta segurança. Parabéns, Fábio. O que o Barroso está dizendo?
o detento ou a detenta, né? O presidiário ou a presidiária decide se vai para o masculino ou feminino. Agora, se for para o masculino, tem que ter algo específica que lhes garanta segurança. Tá claro a todos? Olha só, vamos ler o raciocínio aqui do ministro Barroso. Direito das transexuais femininas e travestis ao cumprimento de pena em condições compatíveis com a sua identidade de gênero. Incidência do direito à dignidade da pessoa humana, à autonomia, à liberdade, à igualdade, à saúde, vedação à tortura e ao tratamento degradante e desumano. Normas internacionais e princípios de... Olha o que eu indiquei para vocês, gente. Vocês percebem que as referências legislativas que nós indicamos são usadas pelos ministros nos seus votos? A importância de conhecer a legislação para desenvolver raciocínio jurídico e, por consequência, para fundamentar as petições e decisões judiciais. Princípios de Yogyakarta precedentes, né, ADI 4275, que foi relatada pelo ministro Luiz Edson Fachin, e o recurso extraordinário 670.422, relatado pelo ministro Dias Toffoli. Amadurecimento da matéria alcançada por meio de diálogo institucional estabelecido entre o Poder Executivo, o Poder Judiciário e entidades representativas da sociedade civil. Relatório do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e nota técnica do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Olha só, queridos, como que o ministro ele tem que acompanhar essa dinâmica de Estado. Então, houve o Ministério da Justiça, houve o Ministério dos Direitos Humanos, houve a sociedade civil, as organizações de proteção a essas pessoas, até se formar um raciocínio. O ministro Barroso fala em um diálogo institucional. O juiz não tem condições de decidir sozinho alguns temas. Eu preciso ouvir a administração pública. Eu preciso ouvir o sistema penitenciário. Eu preciso ouvir os carcereiros, as pessoas que são submetidas a esses presídios, para ter uma decisão adequada. Olha lá, então, né? Ouvindo, então, o relatório do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a nota técnica do Ministério da Justiça e Segurança Pública, sinalizando uma notável evolução no entendimento do Poder Executivo quanto ao tratamento a ser conferido a transexuais e travestis, identificados com o gênero feminino no âmbito do sistema carcerário. Ambos os documentos recomendam a transferência mediante consulta individual da pessoa trans ou da travesti, para estabelecimento prisional feminino ou masculino, no último caso, para ala separada, que lhes garanta segurança. Necessidade de acomodar questões de identidade de gênero com relações de afeto e ou estratégias de sobrevivência eventualmente estabelecidas que minimizem o sofrimento de um grupo profundamente vulnerável e estigmatizado. Tudo que nós temos falado na aula, né? Pessoas trans e travestis, um grupo profundamente vulnerável e estigmatizado. Essa é a decisão do ministro Barroso. Ele vai fundamentar aqui, né? Inclusive explicando, transexuais são pessoas que se identificam com o gênero oposto ao sexo biológico, percebem seu corpo como inadequado e buscam ajustá-lo à imagem de gênero que tem de si. Travestis são pessoas que se apresentam para o mundo com o gênero oposto àquele correspondente a seu sexo biológico, mas não percebem seu corpo como inadequado e não desejam modificá-lo. Olha a importância de nós entendermos, né, o que são transexuais, o que são travestis, inclusive entender todas as siglas, né, do LGBTQIA+, é fundamental que nós aprofundemos o estudo nesse sentido. E aí, para finalizar, né, a decisão do Barroso, conclusão, com base no diálogo institucional estabelecido com o Poder Executivo, como explicitado acima, ajusta os termos da cautelar já deferida para outorgar às transexuais e travestis com identidade de gênero feminina o direito de opção por cumprir a pena ou em estabelecimento prisional feminino ou em estabelecimento prisional masculino, mas se for masculino, em área reservada que garanta a sua segurança. Decisão de 18 de março de 2021, relator ministro Luiz Roberto Barroso. A meu ver, uma solução bastante adequada.
Você dá autonomia à pessoa para que ela decida, nesse caso, respeitando a sua autonomia da vontade. Todo mundo junto? Maravilha, gente? Com isso, encerramos o tema das pessoas LGBTQIA+. Um tema muito interessante, muitas decisões do Supremo. Fica aí o convite para uma reflexão mais aprofundada. São questões delicadas, né? Eu estava conversando, alguns alunos me mandam mensagens por WhatsApp ou pelo Instagram falando do grupo, das aulas, do curso, enfim. E eu estava conversando com uma aluna ontem e ela comentava isso comigo, professor, tem umas questões aqui que estão me fazendo refletir muito, até pela minha convicção religiosa. Então, olha só que interessante isso, né? Às vezes nós acreditamos em algumas coisas, mas a gente não conhece muito o outro lado da história. E aí, quando você passa a aprofundar a análise, aprofundar os estudos, você acaba tendo aí, né, algumas reflexões necessárias e, por vezes, até mudança de opinião, mudança de posicionamento. Agora, queridos, vamos a um tema fofinho. Olha que maravilha! Crianças, crianças. Crianças como vulneráveis. Na verdade, não é tão fofinho porque são situações drásticas, muitas vezes, né? No nosso caso, como o nosso curso ele é focado no projeto do livro, nós não faremos um estudo aprofundado sobre o direito das crianças. Nós faremos uma análise sobre as decisões que nos interessam especialmente. Mas antes disso, é necessária uma introdução. Estou indicando os artigos focados nas decisões que estudaremos. Ensino religioso na escola pública brasileira, a questão da laicidade. Ensino religioso na escola pública e suas implicações em desenvolver o senso de respeito e tolerância dos alunos em relação aos outros e a si próprios. Depois, homeschooling, ensino domiciliar e direito fundamental à educação, o direito dos pais. O direito à educação domiciliar e os novos desafios ao Supremo Tribunal Federal, recurso extraordinário 888815, Rio Grande do Sul, lacuna legislativa e direito comparado. Homeschooling, constitucionalidade e riscos da tendência a grupos vulneráveis do Brasil em tempos de Covid-19, um artigo bem atual. E, por fim, educação domiciliar, encontrando o direito. Ótimos artigos aqui para fomentar o debate e sustentar as nossas argumentações. Você já entendeu que são duas decisões. Uma se trata sobre ensino religioso em escolas públicas e outra se trata sobre a constitucionalidade ou não da prática do homeschooling. Muito bem. Sobre o direito das crianças, estou indicando 3 obras, 3 livros. Walter Kenji Shida, Estatuto da Criança e do Adolescente, Doutrina e Jurisprudência, da editora Juspódio. O Paulo Henrique Aranda Fuller, foi meu professor lá no Damásio. Comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente, pela editora Revista dos Tribunais. E o Estatuto da Criança e do Adolescente comentado do professor Guilherme de Souza Nucci. O professor Nucci bastante famoso aí, né? E o Natan dizendo que o Paulo Henrique também é ótimo. Muito bem. Olha só, queridos, deem uma olhadinha no gráfico. Quais são as violências em que as crianças estão expostas? Temos violência física, temos violência sexual, violência psicológica, temos o problema do trabalho infantil, temos o problema das drogas, temos o problema da fome e desnutrição, e temos o problema da evasão escolar ou falta de acesso à escola, ao ensino formal. As crianças são vulneráveis por essência, e uma das cenas que mais me chocam, que mais me causam um desconforto mesmo, é quando você vê uma criança com um fuzil na mão, trabalhando para o tráfico de drogas. Na linha de frente, no fronte de batalha, às vezes o fuzil é tão pesado que a criança mal consegue levá-lo. E a bem da verdade é que nós temos infâncias roubadas
pelo universo do crime, nós temos crianças que são obrigadas a abrir mão da sua dignidade por questões de sobrevivência. A questão da violência física, sexual, psicológica é extremamente preocupante, porque às vezes o agressor está dentro de casa. Às vezes o agressor é da própria família. E quantos meninos e meninas não vivem com traumas porque acabaram sofrendo uma violência no momento da vida que mal compreendiam o que era aquela violência. E nós tivemos no Brasil um debate, e ainda temos, infelizmente, sobre a questão da educação sexual nas escolas. E as pessoas, às vezes, confundem as coisas por desconhecimento, por ignorância. Ah, mas como é que a professora vai ensinar meu filho a fazer sexo? Pelo amor de Deus, meu querido, não tem nada a ver com isso. Aconteceu um caso muito interessante, rodou a notícia no Brasil inteiro, de uma médica que foi fazer um procedimento em um menino e ela precisava tocar no pênis da criança por uma questão de procedimento médico. E a criança olhou para ela e falou: não, tia, aqui só a mamãe que pode me ajudar. Você entende a importância da educação sexual? É a criança compreender limites, compreender barreiras. Depois a médica conseguiu, com o auxílio da mãe, fazer o que precisava ser feito. Mas o que chamou a atenção é que aquela criança, que pode nem entender ainda o que significa a prática sexual, ela entendeu que no corpo dela existem limites. Ela entendeu que ela não pode sofrer um abuso de uma pessoa estranha. Então, nós estamos falando, né, na aula sobre direito das mulheres de aborto, quando muitas vezes as crianças não são preparadas, crianças não, mas os adolescentes especialmente, para práticas sexuais seguras, para o acesso a preservativos, para a forma correta de utilização. Então, queridos, nós precisamos parar de hipocrisia e pensar no melhor para o menor, na melhor condição possível para a criança e para o adolescente. Percebam que nós temos muitas modalidades de violência, de agressão. E o Supremo Tribunal Federal, especialmente na área da educação, tem 2 precedentes muito importantes. Antes de entrar nesses precedentes, eu quero ressaltar um acórdão. Acredito que a maior parte de vocês já conheça, quem não conhece, vale a pena estudar, que é o recurso especial 1159242 da ministra Nancy Andrighi, do STJ. Esse acórdão trata do tema da imposição de dano moral por abandono afetivo. Se você não estudou, provavelmente vai estudar em direito de família. Já ouviram falar sobre abandono afetivo? Sabe aquele pai que teve um filho que ele não considera como filho? Ah, professor, mas ele paga a pensão. A maioria não paga, né? Mas ele paga a pensão, professor. Então ele está cumprindo o papel de pai? Pergunta, o papel de pai é fazer um depósito no final do mês? Sabe aquele pai que fica meses sem contato com a criança? Eu já atendi cliente no meu escritório que a criança não se lembrava de quem era o pai. Se você colocasse uma fotografia com várias pessoas, ela não sabia identificar. Associava que o pai era o avô, que era quem cuidava dela, era quem dava amor, quem dava carinho. E o STJ surpreendeu o universo jurídico, condenando em R$200 mil por danos morais um pai que, embora cumprisse com as obrigações alimentares, negava qualquer tipo de contato com o filho. Nenhum tipo de contato. E aí desenvolveu-se a ideia da responsabilização civil por abandono afetivo. Nós vamos falar aqui, inclusive, de crimes como abandono intelectual, abandono de incapaz, mas o abandono afetivo foi uma construção jurisprudencial para dizer para os pais
que a partir do momento que uma criança está no mundo por sua causa, você tem deveres. E tem uma parte desse acórdão que eu considero fantástica. A ministra Nancy Andrighi diz, como juíza, eu não posso impor a obrigação de amar. Eu não posso obrigar um pai a amar um filho. Mas eu posso impor o dever de afeto. Afeto é cuidado. Ainda que você não ame, existe um dever de afeto. Essa frase ficou muito conhecida. Amar é faculdade, afeto é dever jurídico. Passível de sanção, inclusive. Olha só, temos aqui, né, o acórdão. Eu selecionei esse pedaço para vocês. Aqui não se fala ou se discute o amar, e sim a imposição biológica e legal de cuidar, que é dever jurídico, corolário da liberdade das pessoas que geraram ou adotaram filhos. O amor diz respeito à motivação, questão que refoge às lindes legais, situando-se pela sua subjetividade e impossibilidade de precisa materialização no universo metajurídico da filosofia, da psicologia ou da religião. O cuidado, distintamente, é tisnado por elementos objetivos, distingue-se do amar pela possibilidade de verificação e comprovação de seu cumprimento, que surge da avaliação de ações concretas. Olha o que é cuidado, olha o que é afeto, presença, contatos, mesmo que não presenciais, ações voluntárias em favor da prole, comparações entre o tratamento dado aos demais filhos, quando existam, entre outras fórmulas possíveis, que serão trazidas à apreciação do julgador pelas partes. Em suma, amar é faculdade, cuidar é dever. Maravilha, queridos? É um acórdão muito importante, né, que trata sobre o direito das crianças, dos adolescentes, dos filhos em geral. Fica a indicação de leitura do acórdão da ministra Nancy Andrighi. Legislação principal. Professor, o que nós temos de lei no Brasil? A mais importante, sem nenhuma dúvida, a Lei 8.069 de 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, carinhosamente conhecido como ECA. Temos a Lei 10.097 de 2000, que é considerada a Lei do Aprendiz, que é uma forma de enfrentamento ao trabalho infantil. Eu estou destacando também uma lei recente, não tão recente, mas que ganhou o judiciário nos últimos anos, a Lei 12.318 de 2010, que define a prática da alienação parental. Já estudaram sobre alienação parental, queridos? A alienação parental é a prática de um genitor ou de um familiar de criar falsas memórias, né? A implantação de falsas memórias para a criança. Então, sabe aquela mãe que não se conforma com a traição do marido e começa a fazer a criança acreditar que o pai dela é um monstro, que o pai dela não ama aquela criança? Então, aquelas práticas por frases, por conversas, por situações. Eu sempre tive uma preocupação com a alienação parental, até porque na minha área profissional, direito de família é uma das áreas que eu atendo. A alienação parental é uma tragédia que a principal vítima é a criança. Às vezes, pelo insucesso matrimonial do casal, transforma-se a relação paterno-filial em uma verdadeira guerra. É a mãe falando mal do pai, é o pai falando mal da mãe, e é a criança absorvendo toda essa avalanche de informações negativas, às vezes sem nem ter idade e consciência para entender, para compreender aquilo que é passado. Fica a indicação aqui da leitura e estudo sobre a alienação parental. Temos também a proibição do casamento para menores de 16 anos, que é uma lei recente, né? Lei 13.811 de 2019, uma lei um tanto quanto polêmica também, que impôs uma proibição absoluta ao casamento para menores de 16 anos. E do ponto de vista internacional, nós temos
a Convenção das Nações Unidas, a Convenção da ONU sobre o Direito das Crianças de 1989. Temos a Convenção da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, 138, que define idade mínima para admissão ao emprego. É lei brasileira, é o decreto 10.088/2019. Temos a Convenção 182 da OIT, que trata sobre a proibição das piores formas de trabalho infantil e ação imediata para sua eliminação, que também é lei brasileira. É o decreto 3597 de 2000. Então eu tentei posicionar algumas leis, evidentemente existem outras, mas essas, na minha compreensão, as mais importantes para o nosso projeto. No Estatuto da Criança e do Adolescente, fazendo uma rápida revisão, essa lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. E ela define juridicamente quem é criança e quem é adolescente. Considera-se criança, para efeitos dessa lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos. E adolescente, aquela pessoa entre 12 e 18 anos de idade. Temos, então, uma definição da lei: criança até 12 anos incompletos e o adolescente de 12 a 18 anos. Muito bem. Perceba que o artigo 3º vai tratar da criança e do adolescente com o direito de terem acesso a todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata essa lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. Proteção integral, gente, é isso. É entender crianças e adolescentes como pessoas em desenvolvimento, que precisam de proteção física, mental, moral, espiritual e social, em condições de igualdade, aliás, de liberdade e de dignidade. Avançando, lá no artigo 15 do ECA, a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento, como eu acabei de dizer, e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Artigo 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Olha que interessante agora. O direito de ir e vir e estar nos locadores públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Você sabe que tem lugares, tem ambientes que as crianças e adolescentes não terão acesso, evidentemente. Mas, se não tiver proibição, deve ser assegurado o direito de liberdade, de ir e vir, liberdade ambulatorial. O direito à opinião e expressão. Liberdade de opinião e liberdade de expressão. O direito à liberdade de crença e culto religioso são direitos das crianças e dos adolescentes. Grave essa ideia. Daqui a pouquinho nós vamos detalhar um pouco mais sobre isso. O direito de brincar. Eu acho fantástico isso, né? Tem na lei brasileira, a criança tem que ter direito de brincar, praticar esporte e divertir-se. Queridos, eu fico extremamente preocupado com a sociedade que estamos formando, em que o contato humano está se tornando cada vez mais raro. Crianças são entregues a aparelhos celulares, televisão, videogame, e a gente não tem mais uma criança indo numa praça com o pai, com a mãe, jogando uma bola, tendo contato com os amiguinhos. Um mundo de alienação virtual. Vocês sabiam que existe uma discussão sobre o vício em aparelho celular como uma doença mesmo? No Japão tem clínica para isso, para tratamento sobre isso. Então, criança tem direito de brincar, de praticar esportes, de se divertir. Quantos e quantos pais irresponsáveis, né, não cuidam sequer da alimentação adequada para a criança? A criança toma Coca-Cola como se fosse água. Já viram isso? Nós estamos tendo tempos muito difíceis. Natan disse que é triste mesmo, Camila concordando, isso é verdade. Participação da vida familiar e comunitária sem discriminação. Não importa se a criança é adotada, se ela é filha biológica, não importa. Ela tem direito à participação na vida familiar e comunitária.
A Tainá dizendo que sobre essa questão da participação da vida familiar e comunitária, eu publiquei um artigo científico sobre esse tema. Que legal, Tainá. Gente, o pessoal que está publicando artigo aí, manda isso para o grupo. Ou se não quiser colocar no grupo, me manda por inbox. Tenho o maior interesse de ler o artigo dos alunos aí, aprender com vocês. Parabéns aos alunos que têm publicações já. A Elisa está dizendo, isso é tão importante, o direito de brincar tem grande impacto na sociabilidade, por isso temos tantos projetos gratuitos e acessíveis. Parabéns, Luiz, exatamente. Sabe que a gente está tendo muitas dificuldades, porque eu lembro, agora eu vou ser saudosista, né? Eu lembro que quando eu era moleque, era uma alegria os amiguinhos do bairro. Eu juntava a galera ali na casa de um, de outro, jogava uma bola na rua, e o pessoal aprendia a lidar com as diferenças. Tinha alguns que eram maiores, outros eram menores. E aí você aprendia questões de limites, você aprendia o convívio social, a sociabilidade. Nós estamos perdendo isso, queridos. Quem é da educação, eu sei que alguns alunos atuam nessa área, como esses 2 anos foram prejudiciais às crianças. A gente perdeu o contato da escola, a gente perdeu o contato com os amiguinhos, com o professor. Então, a gente vai ter que pensar em como recuperar isso. Porque foi uma mudança abrupta, né? Tudo bem, necessária. Não estou dizendo que isso é errado, não estou dizendo que é errado, pelo contrário. Vocês que são meus alunos sabem que eu sempre fui um grande apoiador aí do isolamento social para quem pode, né? Evidentemente, muita gente precisa trabalhar, mas eu, pelo menos, tentei fazer minha parte e sempre recomendei o uso de máscara, álcool em gel e isolamento social. Mas, assim, para as crianças, gente, eu tenho um aluno na faculdade que está no 2º ano e nunca pisou no campus. Ele não sabe o que é uma sala de aula na Toledo. Então, assim, será que o nível de aprendizagem, né? Será que a educação realmente... Porque a gente teve que mudar do dia para a noite, né? Então, perceba, é importante participação na vida familiar e comunitária, sem discriminação, participação na vida política, na forma da lei. Quando eu falo de participação na vida política, eu lembro, na minha infância e juventude, eu fui no Interact Clube, o grupo de jovens do Rotary. Conhecem Interact? Santa Fé do Sul, distrito 4480, né? 4.480. Fui presidente do Interact Santa Fé, fui RDI do distrito 4480 e sou o companheiro Porrer Safira. Ok, Brasil! É, filho, aproveitei bem, né? A minha passagem aqui no Interact. Uma das coisas mais incríveis para mim no Interact foi um projeto chamado Natal Mais Feliz. Sabe o que era esse projeto? Nós, os jovens de 14 a 18 anos, visitávamos os bairros mais pobres da cidade e fazíamos um cadastro das crianças. E aí, no dia marcado, as crianças vinham para a sede do Rotary, um dos nossos amigos, geralmente o mais alto, se vestia de Papai Noel, e nós distribuíamos os presentes. Na minha gestão como presidente, a gente atendeu 300 crianças lá em Santa Fé. E sabe o que era mais significativo? Não era entregar o presente, porque o presente era igual para todo mundo. Era chamar a criança pelo nome, para ela ir buscar o presente lá na frente. Professor, mas por que isso é importante? Sabe por quê, filho? Porque numa situação de miséria ou pobreza, aquela criança não ia receber presente nenhum. E quando ela ouvia o nome dela e ela ia buscar o presente nas mãos do Papai Noel, alguém lembrou de mim. Alguém trouxe um presentinho para mim. Nós éramos muito bem recebidos nas casas das pessoas por isso. Porque sabiam que aquele grupo de jovens estava proporcionando um Natal que muitas crianças não teriam condições de ter. Com alimentação, com comida, com brincadeira, com o trenzinho da alegria, pula-pula, brinquedos, enfim. Isso é participação na vida política. Para de pensar que político é só discutir em quem você vai votar. Uma coisa é você estudar desigualdade social, outra coisa é você visitar um bairro de periferia e ver que num cômodo que não cabe nem 2, moram 8. Isso tem que te trazer uma reflexão. Nós, por não termos muito contato com essa realidade, ignoramos isso. Quantas e quantas pessoas estão passando fome no Brasil nos últimos anos? A grande questão, queridos, é que as crianças também têm direito à participação política.
Eu lembro que no Interact nós tivemos um projeto que chamava Adote uma Nascente. E a gente plantava árvore. Então tirava um sabadão, um domingão, e uma galera lá num ônibus para plantar árvore. Uma coisa é você estudar sobre reflorestamento. Outra coisa é você colocar a mão na terra e plantar a árvore. Importância da formação, porque é nesse momento, né? O momento da primeira infância, o momento em que você está indo para a adolescência, o momento da formação do caráter, dos valores. Nós não podemos terceirizar a educação de criança para YouTube, Netflix e o que o valha. Quantos e quantas vezes uma conversa com o avô, com a avó, com o tio, com o amiguinho, é isso que vai fazer a pessoa ser humano. A Heloísa está dizendo, professor, como professor de educação infantil, vivenciei o engajamento das crianças nas voltas às aulas online, elas estavam tão cansadas da tela que se apegaram à escola com unhas e dentes. E o desenvolvimento acadêmico melhorou um nível absurdo. Pois é, Heloísa, minha mãe é professora de carreira, diretora de escola, né? Eu acompanhei um pouquinho esse drama também, e que bom que, graças ao bom Deus, estamos voltando à normalidade. Gente, vou pedir paciência para vocês mais um minutinho para a gente encerrar aqui essa análise. Tá? Falta pouca coisa. Olha lá, então, para entrar aqui ainda no ECA, né? Direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Lá no artigo 53 está previsto que a criança e o adolescente têm direito à educação, visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Falamos de negros, falamos de deficientes, estamos falando de crianças, a ideia é a mesma: igualdade de condições, igualdade de oportunidades, direito de ser respeitado por seus educadores, direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. Esse artigo 53, inciso 3º, se chegar ao conhecimento das crianças, Heloísa, você já imaginou seu aluninho fazendo um requerimento administrativo, questionando uma prova? O quê, Brasil? Meu Deus, estamos antecipando, né? Os alunos aí na área jurídica. A Elisa falou, Senhor amado, né? Que coisa. Olha só, queridos, direito de organização e participação em entidades estudantis. Eu participei na época da escola, fui presidente de grêmio também, né? Tive uma participação bastante efetiva na faculdade, presidente, diretor acadêmico, sempre estive envolvido nessas manifestações aí, tanto na época da infância quanto na época universitária. E como a gente aprende, né, queridos? Com o diálogo, como a gente aprende com as ações, com os projetos. Olha só, a participação em grêmio, por exemplo, é prevista pela lei. Direito à organização e participação em entidades estudantis. Acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentam a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Você já imaginou a pessoa que mora na periferia ter que atravessar a cidade para levar a criança numa escola pública? Tem que ser próximo, né? Tem que estar perto ali da localidade. E, por fim, esse é um parágrafo muito importante para a nossa análise, é direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. É verdade que no Brasil isso não acontece muito na prática, mas como é importante a participação dos pais nas reuniões escolares? Como é importante os pais conhecerem os professores dos seus filhos? Como é importante os pais criarem para o filho uma relação de autoridade com o professor, para a gente não ter episódios lamentáveis, como acontece no Brasil, de criança batendo no rosto de professor. Me desculpem, gente, me desculpem, mas isso não cabe na minha cabeça. É uma situação, assim, extrema, né? Antigamente, não querendo ser saudosista de novo, mas voltando, nós tínhamos uma relação de respeito. Porque você tinha medo de chatear o professor, né? Você ficava, assim, receoso, o professor chamar seu pai, que vergonha absurda, né? Hoje em dia, o pai ajuda o filho a falar mal do professor. São coisas que eu não consigo, de verdade, não consigo entender.
Mas, enfim, vamos em frente. Apenas um desabafo. Entrando nos temas de aula, são 2 decisões. Vamos para a primeira. Estou te animando porque está acabando. Vamos junto aqui, Brasil. Primeira pergunta. Os pais podem ensinar os filhos em casa, dispensando a escola tradicional? Responde no chat aí para mim. Sim ou não? O homeschooling, os pais podem ensinar os próprios filhos em casa? Então o pai fala o seguinte, olha, as escolas aí não ensinam nada. Eu mesmo, eu mesmo vou ensinar a minha criança. Duvido que aguenta um mês, duvido. Mas enfim, né? A grande questão é que, Tainá está dizendo, de acordo com a legislação, não, senhor. Muito bem, Tainá, muito bem. Aí vem um ponto fundamental. Queridos, por que é importante a criança estar na escola? Só para receber a matéria? Sim ou não, rápido? É só a matéria? É só o conteúdo que importa? O Fábio está dizendo, isso eu faço questão de ter participação ativa na escola dos meus filhos, ter contato próximo dos professores, principalmente deixar claro que o professor é uma autoridade, que precisa ser respeitado. Parabéns, Fábio, é isso aí. O Saulo está dizendo, tem que ter convívio social, professor. O Richard está dizendo, socializar. A Heloísa diz, claro que não. Socialização, diz o Fábio. Queridos, isso, Natan. Falei em outras aulas, o Natan já está adiantando aqui. Professor, para alguns casos, alimentação, né? Vocês sabiam que existe uma relação direta entre a alimentação adequada no começo da vida humana e o desenvolvimento do cérebro? Que dependendo da alimentação, o seu filho, a sua filha, vai ter um desenvolvimento intelectual melhor porque se alimentou direito, no momento certo. Esse tipo de discussão, alimentação infantil, isso tem que estar nas pautas das prefeituras, dos governos de estado, até da União. O Fábio está dizendo, para muitas crianças, a escola é a única alimentação saudável que tem no dia. Exatamente, Fábio. Tanto é, gente, olha que legal, na pandemia, não tinha aula online. Não tinha aula online. Aliás, não tinha aula presencial, né? Aula online tinha. Não tinha aula presencial. Mas a criança podia buscar alimentação na escola. Muitas prefeituras fizeram isso, muitas. E tem que fazer mesmo. Outra questão, a Heloísa está dizendo, o esporte, a importância do esporte, concordo, Luísa, muito importante. Tainá disse, isso eu achei fantástico. Tainá, sabe outra coisa que é fantástica? Sabe quando a escola entrega um abrigo, uma blusa, um moletom para a criança? Sabe por que você vê muitas crianças com o mesmo moletom sempre? Porque é a única roupa de frio que ela tem. Então perceba que a função do Estado é estar presente para não permitir que as crianças fiquem em situações de vulnerabilidade. O Richard dizendo que teve um município que fornecia cestas básicas para os pais dos alunos. Muito legal, Richard. Aqui em Araçatuba fizeram isso também, diz a Tainá. Então, queridos, olha só, como bem adiantou a Tainá, existe uma obrigação legal, né? Olha o que diz o ECA. Artigo 55. Os pais ou o responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. É uma obrigação legal. E digo mais, se não matricular, responde por crime. É o crime de abandono intelectual, o artigo 246 do Código Penal. Perceba que não é o pai que decide. Ah, eu vou matricular meu filho, não vou. Não, filho, é uma obrigação legal. Artigo 55 do ECA e 246 do Código Penal. Diante desse contexto, o Supremo julgou o recurso extraordinário 888815, que trata da inconstitucionalidade da prática do homeschooling. O que o Supremo disse basicamente é o seguinte: senhores pais, querem ensinar os filhos em casa? Ótimo! Vocês podem fazer isso. Autonomia na criação dos filhos. Mas não pode ser a única educação que eles receberão.
é necessário que a criança esteja matriculada, seja numa escola pública, seja numa escola privada. Então, para finalizar esse primeiro caso, está aí o acórdão. A educação é um direito fundamental relacionado à dignidade da pessoa humana e à própria cidadania, pois exerce dupla função. Olha só, gente, a educação exerce dupla função. De um lado, qualifica a comunidade como um todo, tornando-a esclarecida, politizada, desenvolvida. Criança tem que estar na escola para não sair por aí falando que não vai tomar vacina. Tudo bem, gente? Criança tem que estar na escola para diferenciar o que é ciência do que é negacionismo. Porque até o homem dos Estados Unidos voltou atrás. Vocês viram que ele tomou a terceira dose? Tomou o reforço. E aqui ainda a gente está discutindo porque tem lugar que não vai usar máscara, porque vacina, associar vacina com AIDS, meu Deus do céu. Mas avançando, né? Olha só o que nós temos aqui. A Cília disse, antivacinas estão vacinados, né, professor? Exatamente. O Léo está perguntando, professor, uma dúvida sobre o homeschooling, não sei se já foi dito. Tudo bem, manda aí, Léo. Homeschooling, caso fosse permitido, seria até ensino fundamental, por exemplo? Ô, Léo, na verdade, como ele não é permitido, cara, não tem como a gente avaliar, né? Ele não é permitido. Exclusivamente o homeschooling não é permitido. Nada impede, gente, deixa eu deixar claro isso para vocês. O Supremo não disse que os pais não podem ensinar os filhos em casa. Os pais podem. Então imagine, eu sou professor, eu quero ensinar meu filho história. Maravilha, faça isso. Desde que a criança esteja na escola. Você quer colocar teu filho no inglês, no espanhol, no francês, no alemão, você quer ensinar seu filho a tocar flauta, você pode fazer tudo isso, desde que ele esteja matriculado na escola. Porque a escola tem uma grade curricular, um conteúdo curricular que foi pensado, foi estruturado, até para que não fique aí, né, uma educação tirada da cabeça da família também, né, gente? Tem que ter um mínimo razoável aí para a formação do senso crítico. Beleza, Léo? Tranquilo? Então, não é permitido, não tem como avaliar se seria até o ensino fundamental ou mais à frente. Olha lá então, gente, dupla função. De um lado, qualifica a comunidade como um todo, tornando-a esclarecida, politizada, desenvolvida, cidadania. De outro, significa o indivíduo verdadeiro titular desse direito subjetivo fundamental, a dignidade da pessoa humana. No caso da educação básica obrigatória, os titulares desse direito, indisponível à educação, são as crianças. Olha lá, Léo, o direito é indisponível, tá vendo? Indisponível à educação são as crianças e adolescentes em idade escolar. Diz o Supremo, é dever da família, sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, a educação. A Constituição Federal consagrou o dever de solidariedade entre a família e o Estado, como núcleo principal, a formação educacional das crianças, jovens e adolescentes, com a dupla finalidade de defesa integral dos direitos das crianças e dos adolescentes e sua formação em cidadania, para que o Brasil possa vencer o grande desafio de uma educação melhor para as novas gerações. É imprescindível para os países que se querem ver desenvolvidos. Tem aqui, então, todo o detalhamento, né? Olha só que importante aqui o ponto 3. A Constituição Federal não veda de forma absoluta o ensino domiciliar, mas proíbe qualquer de suas espécies que não respeite o dever de solidariedade entre a família e o Estado, como o núcleo principal à formação educacional das crianças, jovens e adolescentes. São inconstitucionais, portanto, as espécies de unschooling radical, desescolarização radical, unschooling moderado, desescolarização moderada e o homeschooling puro, em qualquer de suas variações. Finalizando, vai lá no tópico 5 comigo. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese: não existe direito público subjetivo do aluno ou de sua família ao ensino domiciliar, inexistente na legislação brasileira. Percebe, Léo? Não tem autorização legal. Não tem direito, nem da criança, nem da família, ao homeschooling. Eu, particularmente, considero a decisão do Supremo
Acertado. Até aqui, todo mundo junto? Manda um ok aí, respira fundo. E vamos para o último caso da aula de hoje. Mostra que você está aí, filho. Manda um ok rapidamente. Olha só que beleza. Maravilha. 10 horas e 11 minutos, horário de Brasília. A Cíntia dizendo que acha importante trazer essa discussão sobre homeschooling, que a ideia ganha força entre pais responsáveis e conservadores. É verdade, Cíntia. A Tainá dizendo que, para quem tiver interesse na minha monografia, abordei o direito fundamental e humano à educação no Brasil. Muito legal, muito legal. Fica aí a indicação. O Fabrizano também concorda que o lugar da criança é na escola. Agora, então, já que vocês concordam que a criança tem que estar na escola, eu vou mudar o ângulo do problema. O ensino religioso deve ser ministrado nas escolas públicas? Essa é a primeira pergunta. Responde aí no chat. Ensino religioso deve ser ministrado nas escolas públicas? Tema é polêmico, hein? Polêmico. Vai, Brasil. A Tainá falou que não, vocês ficaram tímidos? Seja firme. A Cíntia disse sim, desde que todas as religiões. Quem mais, Brasil? Tá 50%, 50%. Natan falou que sim, desde que todos. O Léo acompanhou a relatora Cíntia, né? Concordo nos termos do que a Cíntia disse. A Cíntia disse sem caráter religioso. O Fábio disse, data vênia, os que não concordam, acredito que sim. E vejo como importante. Maravilha, Fábio. Essa é a beleza da democracia. Possibilidade da gente dialogar. Maurício já disse o seguinte, olha, não dá tempo não, senhor, discordo, devido à falta de tempo. Muito bem, opiniões diversas aí. Mais alguém, rapidinho? Mais alguém? Então, para os que disseram que concordam, a Heloísa diz que as crianças devem ter acesso à cultura, sim. Beleza, então para quem pensa que tem que ter ensino religioso nas escolas, segunda pergunta, o que deve ser ensinado e para qual idade? Essa é uma questão muito interessante. Porque, para quem disse, professor, tem que ensinar todas as religiões, qual é a idade adequada? Porque, pense assim, o professor entra na sala e diz, queridos, hoje a aula ela será sobre o catolicismo. No catolicismo, Nossa Senhora tem muita importância, é considerada a mãe de Deus. Os católicos acreditam em santos. Os católicos também acreditam que após a morte haverá um julgamento. Temos aí a possibilidade da salvação ou da condenação ao inferno. Entendemos que Jesus viveu sobre a terra, morreu e ressuscitou no terceiro dia. Ponto final. Na outra semana, a aula é sobre protestantismo, evangélicos. Os evangélicos não acreditam em santos. Não, senhor, peraí, semana passada, não, lá eram os católicos. Os evangélicos não têm a mesma percepção. Nossa Senhora, Maria, na verdade, é considerada uma mulher muito importante, mas não é a mesma concepção do que os católicos. Nós também acreditamos que quando morrer terá um julgamento final, alguns serão salvos, outros não. Também acreditamos que Jesus viveu sobre a terra e ressuscitou no terceiro dia. A questão é que a Bíblia católica tem livros diferentes da Bíblia evangélica. E até aqui está ótimo. Existe, inclusive, diferença entre o crucifixo católico e o crucifixo evangélico. No crucifixo cristão católico, Cristo está pregado na cruz. O crucifixo evangélico, em regra, a cruz está vazia. Para a maioria das religiões evangélicas, a cruz é representada vazia no sentido da ideia de que Cristo vive, por isso ele não está mais na cruz. Então, até o símbolo religioso muda. Agora, na nossa próxima semana, a aula é sobre o Espiritismo.
No Espiritismo existem linhas, evidentemente, mas você morre e vai ter uma reencarnação. Então é diferente dos católicos, diferente dos protestantes. Na próxima aula, ateísmo. Para os ateus, morreu, acabou. Não tem nenhuma discussão se vai reencarnar, ou se vai ser salvo, ou se vai para o inferno. O que eu estou tentando fazer vocês pensarem é: as crianças conseguem compreender essa infinidade de informações? Estou dizendo sobre doutrinas. E aí eu gostaria de avançar um pouquinho mais. Vamos ensinar religiões indígenas, politeístas? Vamos ensinar religiões de matrizes africanas, como Umbanda, Candomblé, nas escolas públicas? Porque se as escolas são privadas, aí você tem uma definição, né? Aqui em Araçatuba temos o Colégio das Irmãs, de tradição católica, Colégio Salesiano, tradição católica. Lá em São Paulo temos a PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, assim como temos a Universidade Metodista, assim como temos a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Se é particular, eu não discuto. Mas quando é público, como que fica essa situação? A Micaele disse, eu acho que as escolas acabam adotando uma única religião na prática. E geralmente é a religião predominante, né, Micaele? E a outra pergunta, vai. Quem que vai dar essa aula? Professor de História? Professor de Filosofia? O padre? O pastor? O rabino? Para os católicos, quando você nasce, você vai batizar a criança. Os evangélicos não batizam quando nasce, porque essa é uma decisão pessoal. Batizam só quando a pessoa tem essa decisão tomada. Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês, gente, é que, assim, mais do que discutir ensino religioso, é discutir qual ensino religioso, qual idade adequada, quem vai ministrar essas aulas. Porque, senão, eu não posso ter um ensino religioso falando mal de religião africana. Eu não posso ter um ensino religioso que chega na sala para falar que Deus abomina os homossexuais. Ah, mas lá no Velho Testamento, professor, meu querido, convicções religiosas ficam na igreja e na sua fé. Ensino público não pode incitar o ódio. Então, perceba que é uma questão crítica. O Saulo disse, ao observar a estrutura física e profissional da educação brasileira, o ensino religioso é uma opção distante. Em regra, qualquer um, né? Inclusive o líder religioso. Pois é, Micaele. Mas e aí? Você pode ter um babalorixá dando aula? Vai ter um pai de santo dando aula? Não, senhor, aí não. Ah, mas aí não por quê? Não é uma liderança religiosa? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, queridos? Eu faço algumas perguntas, não é que eu concordo ou que eu penso, não, eu estou estimulando o debate para que você possa refletir. E aí, fala, Luísa. É um assunto que eu gosto tanto. Em relação a essa questão, boa noite a todos. Em relação a essa questão do ensino religioso nas escolas, é uma prática, não vou citar aqui o nome do colégio, mas o nosso colégio ele tem a prática de trazer a cultura para perto da criança. Então, quando nós vamos estudar, por exemplo, a festa que seria o São João, nós damos o nome de festa junina. Então, é uma festa onde nós trazemos o folclore, onde nós trazemos a cultura brasileira para perto das crianças. Quando nós estudamos, por exemplo, a questão da Páscoa, nós não vamos falar, por exemplo, sobre Jesus Cristo morto na cruz. Não, nós trazemos o que a cultura brasileira já tem como falácia. Então, eu acredito que a questão de ressignificar o modo como nós abordamos isso para as crianças é que faz toda a diferença. A gente entende que a cultura é para a escola, a religião fica a critério dos pais. Os pais têm que instruir. Então, por exemplo, o carnaval, muitas das nossas crianças, às vezes, que são testemunhas de Jeová, crianças evangélicas, não vão nesse dia. Então, subentende-se que
A cultura tem que ser forte, tem que ser preservada, porque é algo intrínseco do nosso país, não é verdade? Não vamos criar crianças leigas, mas a religião deve ficar a critério da família. Muito bem, Luísa. Muito interessante sua contribuição. Parabéns. Mas a Cíntia já apresentou um contra-argumento aqui, dizendo o seguinte: olha, mas não é uma visão cristã de uma única tradição, como disse a Micaele? Todas as culturas trazidas na escola são católicas. Então, assim, o que eu estou tentando fazer a reflexão, e aqui, Heloísa, eu vou dizer o que eu penso. Eu concordo com você que é possível criar uma estrutura de ensino religioso que tenha padrões de bons valores. Tudo bem? Então, sem entrar propriamente em questões de dogma religioso, mas bons valores que são transmitidos. Então, assim, se a gente pegar as religiões de modo geral, a gente sabe que existem valores meio que universais. O bem deve ser praticado, o mal deve ser evitado, o valor da solidariedade, o valor do respeito ao próximo. Então, aí eu entendo. Só que tem uma questão interessante, né? Muita gente fala assim, professor, tem que ensinar história da religião. Só que história da religião não é ensino religioso. História da religião é história. É uma parte da história. Então, o que eu estou tentando fazer vocês refletirem é o seguinte: às vezes, o que a Heloísa colocou aqui acontece muito na prática, né? Nas escolas públicas, o que a escola geralmente faz? É uma aula muito soft, muito light, né? É uma aula muito tranquila, para não criar nenhum constrangimento, para não criar. Agora tem um detalhe: o ensino religioso. A Amanda pediu desculpa porque a gatinha dela fez alguma coisa, eu não ouvi aqui, então está tudo bem, Amanda. O ensino religioso, ele na escola pública, deve ser obrigatório ou facultativo? Estou encerrando já, tá? Fiquem à vontade, fiquem tranquilos. Obrigatório ou facultativo? A Tainá está dizendo, tem que ser facultativo, senhor. Vai, Brasil, responde aí. O Saulo falou que o Alexandre tem um artigo sobre isso, se ele não se engana. E o Saulo deu um aqui de aquele amigo da onça, né? Olha, o Alexandre tem um artigo sobre isso, não sei se ele está aqui na aula hoje. Cadê o Alexandre nesse momento, né? Então, ok, faltou na aula. Então, filho, o pessoal está dizendo facultativo, senhor. Tainá, Maurício, Ana Gabriela, Micaele. Aí a Micaele disse assim, o único problema é o que as outras crianças vão fazer durante essa aula, né? Então, Micaele, o problema é o seguinte, concorda comigo que se é facultativo, algumas crianças que não queiram fazer a aula, elas não podem sofrer um certo preconceito pelas demais? Então, assim, ó, o crentinho indo embora ali, né? Não vai ficar porque os pais dele não querem que ele assista. Então, assim, de uma certa forma, do ponto de vista pedagógico também, né? São algumas questões. A Heloísa tocou num ponto muito interessante. Testemunhas de Jeová tem uma doutrina extremamente própria, digamos assim. Então, como é que eu vou falar, por exemplo, sobre doação de sangue numa aula como essa? Então, talvez, queridos, para fechar o raciocínio e a gente ir embora, finalmente, né? Eu não sou contrário ao ensino religioso das escolas públicas. Assim como o Fábio, vou te falar a minha opinião, tá? Não é para concordar, não. Assim como o Fábio, eu acredito que é importante a criança ter contato com valores positivos. O que eu disputo é o conteúdo e o momento adequado. Conteúdo e momento adequado. Porque eu não posso ter também, a Micaele pontuou isso muito bem, professor, então a gente vai ter uma visão eurocentrista de um cristianismo católico romano. Basicamente é isso. E aí você tem uma certa exclusão e a perpetuação do preconceito. Então a discussão, na minha visão, não é o ensino religioso, é como ele é ministrado. Qual é a grade, quem é o professor, qual é a idade oportuna e, principalmente, que não haja constrangimento a nenhuma religião. Que não haja nenhum tipo de preconceito a nenhuma religião. Muito bem, a Cíntia disse assim, eu ainda acho que muitos confundem disciplina religiosa com ensino religioso. Ensino religioso não tem relação com doutrinar, ainda que assim seja feito na prática. Muito bem, eu também concordo com isso, Cíntia. O Léo disse, professor, você acha que talvez por essa parte da religião não ser muito abordada nas escolas, com base na ideia da Cíntia de abordar todas as religiões?
contribui para a intolerância religiosa, por assim dizer? Tipo, as crianças com os ideais trazidos de casa, têm uma mente fechada para outras religiões desde sempre? Ô, Léo, é aí que está o ponto, cara. Até que ponto a escola pode entrar nesse mérito? Eu vou te dar um exemplo. Tem religiões que têm padrões de conduta, padrões de comportamento, que a menina só pode usar saia, por exemplo. Ou ela não pode cortar o cabelo, ou ela não pode. Então, assim, existem dogmas muito próprios de cada religião. É isso que a Cíntia está colocando aqui, né? A gente não está discutindo doutrina religiosa. A gente está discutindo questões, ensino religioso. Ensino religioso. Então, eu particularmente penso que o ensino religioso deveria focar em valores positivos, universais, de tolerância, de solidariedade, questões assim, como a Heloísa também colocou, né? Não só em relação à cultura do Brasil, mas que acrescentem as crianças, né? Então, na minha perspectiva, eu já vou dar aqui para vocês uma resposta muito interessante. A Constituição do Brasil assegura o ensino religioso nas escolas públicas. Então, para quem disse que era contra, né? Está no texto da Constituição. Se está certo ou não é outra história. Não gostou? Escreve um artigo criticando a Constituição, né? Mas olha lá que beleza. Artigo 210. Constituição da República Federativa do Brasil. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. Parágrafo 1º. O ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Então, a Constituição, ela autoriza o ensino religioso. E o ECA reforça essa discussão que a gente está tratando aqui. No processo educacional, respeitar-se-ão os valores culturais, valores artísticos, valores históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura. E deixa eu dar um exemplo, queridos. Vocês sabem que nós temos religiões de matrizes africanas que têm indumentárias próprias, né? Então, assim como os judeus usam o kippá na cabeça, existem também algumas religiões que as meninas têm, né? Alguns, eu não vou saber o nome adequado aqui, mas assim, tem toda uma vestimenta. E aí eu te pergunto, se ela chega dessa forma em sala de aula, ela pode ser objeto de discriminação? Ela pode ser objeto de preconceito? Então, queridos, o que eu estou tentando mostrar para vocês no curso é quase que uma pregação de respeito e tolerância com a diversidade, com a pluralidade. A Luísa disse o seguinte: contribui no aspecto de educação infantil, acredito que no ensino fundamental e médio a questão deve ser melhor desenvolvida. A metodologia Design Thinking auxilia muito nisso, proporcionar na aula um ambiente de troca e respeito, onde todos contribuíssem uns com os outros. Muito legal, Heloísa. Isso seria enriquecedor, o aluno como protagonista e o professor como mediador. Muito bem. Para finalmente irmos embora, o que o Supremo decidiu, professor? Estou com fome já, né? A janta já esfriou aqui. O que o Supremo decidiu? Ensino religioso nas escolas públicas pode ou não pode? E o STF disse que pode. Existe a previsão constitucional, né? Então, aqui, perceba, a relação entre o Estado e as religiões, histórica, jurídica e culturalmente, é um dos mais importantes temas estruturais do Estado. Olha só, né? Discutindo laicidade e liberdade religiosa. Olha só, a interpretação da Carta Magna, da Constituição Brasileira, que, mantendo a nossa tradição republicana de ampla liberdade religiosa, consagrou a inviolabilidade de crença e cultos religiosos, deve ser realizada em sua dupla acepção: proteger o indivíduo e as diversas confissões religiosas de qualquer intervenção ou mandamento estatal e assegurar a laicidade do Estado, prevendo total liberdade de atuação estatal em relação aos dogmas e princípios religiosos. A interdependência e complementariedade nas noções de Estado laico, liberdade de crença e culto são premissas básicas para a interpretação do ensino religioso de matrícula facultativa, previsto na Constituição, pois a matéria alcança a própria liberdade de expressão, de pensamento,
Sob a luz, olha o que eu estava dizendo para vocês, queridos, sob a luz da tolerância e da diversidade de opiniões. A liberdade de expressão constitui um dos fundamentos essenciais de uma sociedade democrática e compreende não somente as informações consideradas como inofensivas, indiferentes ou favoráveis, mas também as que possam causar transtornos, resistências, inquietar pessoas, pois a democracia somente existe baseada na consagração do pluralismo de ideias. Olha que aula o Supremo está dando para nós. Democracia pressupõe pluralismo de ideias. É convivência de pessoas que pensam de modo diferente. Eu não tenho que conviver numa bolha de pessoas que pensam só igual ao que eu penso. Pluralidade de ideias, respeito às diferenças e diálogo. Nós estamos vivendo um país que não tem mais diálogo. Ou você é Corinthians ou você é Palmeiras. Ou você está comigo ou você é meu inimigo. Isso tem que acabar, gente. A gente tem que sentar junto para conversar. E ainda que sejamos diferentes, buscarmos consenso em questões prioritárias. Para acabar, a singularidade da previsão constitucional de ensino religioso, de matrícula facultativa, observado o binômio laicidade do Estado e consagração da liberdade religiosa, implica regulamentação integral do cumprimento do preceito constitucional previsto no artigo 210, parágrafo 1º, autorizando a rede pública o oferecimento em igualdade de condições de ensino confessional das diversas crenças. A Constituição garante aos alunos que expressa e voluntariamente se matriculam o pleno exercício do seu direito subjetivo ao ensino religioso, como disciplina nos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Então, o momento aqui é ensino fundamental, tá? A resposta à pergunta anterior é ensino fundamental, ministrado de acordo com os princípios de sua confissão religiosa, baseado nos dogmas da fé, inconfundível com outros ramos do conhecimento científico, como história, filosofia ou ciência das religiões. Olha o Supremo dizendo, ensino religioso não é história da religião, não é filosofia da religião, não é ciência da religião, é uma matéria autônoma, é uma matéria própria. O binômio laicidade do Estado e consagração da liberdade religiosa está presente na medida em que o texto constitucional expressamente garante a voluntariedade da matrícula, ou seja, é voluntário, não é obrigatório, consagrando inclusive o dever do Estado de absoluto respeito aos agnósticos e ateus. Implicitamente impede que o poder público crie de modo artificial seu próprio ensino religioso, como um determinado conteúdo estatal para a disciplina, bem como proíbe o favorecimento ou a hierarquização de interpretações bíblicas e religiosas de um ou mais grupos, em detrimento dos demais. Cita-se aqui, inclusive, um acordo do governo da República Federativa do Brasil com a Santa Sé. Aqui nós temos, né, o Estatuto Jurídico da Igreja Católica. Então, me parece que a decisão ela já tem uma certa preferência, né, por uma religião aí que deve ser ministrada. E, com isso, nós encerramos esta maravilhosa aula. Nas próximas trataremos sobre o direito dos idosos. Se tiver dúvida, pergunte. Se não, muito obrigado. A presença de todos que permaneceram até agora, né? Hoje a aula foi um pouquinho mais longa, mas foi a última. Agora é férias, né? Só ano que vem. Voltaremos aí no dia 11 de janeiro. Estão pedindo a lista do Fórum mais uma vez. E nós vamos conversando lá pelo grupo de pesquisa do WhatsApp. Tudo bem? Queridos, muito obrigado. Não só pela aula de hoje, mas pela participação, né? Em todas essas aulas. Turma maravilhosa, participativa, muito presente. Tem sido uma alegria poder compartilhar esses momentos com vocês e ter novas ideias, né? Com o diálogo aqui, a gente acaba aprendendo muito também com os alunos. Vamos conversando pelo WhatsApp. Ótimas férias, um Feliz Natal para você e sua família. Um grande ano novo, né? Que 2022 seja um ano maravilhoso e que Deus abençoe a todos. Grande abraço, muito obrigado e até a próxima. Valeu, gente. Um abraço e janeiro estamos de volta. Tchau.